Bem-vindos ao Docs Episteme. No episódio de hoje falaremos sobre Martin Luther King. Milhares de pessoas marchavam pacificamente para Washington no dia 28 de agosto de 1963. Em um domingo ensolarado, uma multidão imensa reunia-se à beira do Lincoln Memorial. O fato de a reunião ter lugar precisamente no monumento àquele presidente era algo muito significativo e adequado ao propósito daquele dia. Não fora em vão que, 100 anos antes, com a proclamação da emancipação de 1892 e a vitória das tropas da União na Guerra da Secessão, 1861-1865, Abraham Lincoln libertara milhões de pessoas da escravidão. Agora os descendentes desses antigos escravos reclamavam o que Lincoln havia declarado no seu célebre discurso de 19 de novembro de 1863, no campo de batalha de Gettysburg, isto é, que a nação americana fora fundada com base na ideia da igualdade de todos os seres humanos. Em 1963, esta igualdade ainda era uma realidade muito longínqua para a maioria dos afro-americanos. A maior parte deles vivia na pobreza e no sul do país sofriam de uma impiedosa segregação racial. O fato de as escolas, estações ferroviárias, os teatros e os cinemas ostentarem o cartaz de exclusão só para brancos era apenas uma pequena parte do problema. O exercício de cargos públicos estavam-lhe totalmente vedados. 100 anos após o discurso de Lincoln, entre os 250 mil congregados em frente do seu monumento, não havia só pessoas negras. Mais de 60 mil brancos tinham aderido à marcha a Washington. Nos degraus do Lincoln Memorial, as intervenções de oradores e cantores sucederam-se. No final dos inúmeros discursos, dos comunicados e dos cânticos à liberdade e à igualdade de todas as pessoas, e imediatamente após a cantora de blues Mahalia Jackson ter interpretado um espiritual negro, um homem de cor apresenta-se perante a multidão. Martin Luther King Jr., ministro da Igreja Batista, nascido na Geórgia e líder do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Esse instante transformou-se num dos momentos estelares da sua vida. King ainda era um jovem pastor quando se deu a conhecer pela primeira vez, em 1955. Rosa Parks, uma senhorinha costureira, fora encarcerada por ter se negado a acatar as leis segregacionistas que obrigavam as pessoas negras a cederem seu lugar nos transportes públicos a pessoas brancas. Quando se veio a saber do que havia acontecido, 50 dirigentes afro-americanos, entre eles King, organizaram um boicote aos ônibus de Montgomery para protestar contra a segregação entre negros e brancos nos ônibus. O boicote durou 382 dias, até que a lei local de segregação entre afro-americanos e brancos foi anulada. Este episódio, que costuma ser apontado como fator que desencadeou o movimento dos direitos civis, foi inspirado no exemplo de Mahatma Gandhi, cuja filosofia e prática de resistência não violenta havia contribuído para que a Índia conquistasse a sua independência. Por detrás do microfone, Martin Luther King olhava para a multidão, que se encontrava à sua frente, envolvida de ambos os lados pelo verde de largas filas de árvores, ao longe do grande obelisco branco do monumento a Washington, que elevava-se até o céu. No início do seu discurso, King invocou Lincoln. Há 100 anos, um grande americano, cuja sombra simbólica nos encontramos hoje, assinava a proclamação da emancipação. No entanto, hoje ainda não existe essa igualdade. Por isso viemos aqui para cobrar esse direito, esse cheque para a liberdade e igualdade de todos. Martin Luther King falava num tom de voz que ora elevava, ora baixava numa melodia invocadora. O seu discurso foi uma obra-prima pela escolha das palavras e do ritmo, e não só viria a tornar-se inesquecível para todos que ouvira nesse dia de verão na capital norte-americana, como, inclusive como texto lido, as palavras de Martin Luther King não perderam sua capacidade de emocionar. O seu discurso terminava com uma série de frases que, pronunciadas num tom de voz variável, se iniciavam todas elas com as palavras "Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. O sonho de que meus 4 filhos pequenos vivam um dia numa nação onde não sejam julgados pela cor da pele, mas pela qualidade do seu caráter. Hoje eu tenho um sonho." Luther King concluiu seu discurso exortando os presentes a fazerem com que a liberdade ressoe por todo o país. Quando permitimos que a liberdade ressoe, quando deixamos ressoar em cada vila, em cada aldeia, em cada bairro, em cada estado e cidade, seremos capazes de apressar o dia em que todos os filhos de Deus, negros, brancos, judeus e cristãos, protestantes e católicos, poderão dar-se as mãos e cantar as palavras do velho espiritual negro: enfim livres,
Enfim, livres! Louvado seja Deus Todo-Poderoso! Somos finalmente livres! Na aula de inglês... O meu trabalho é sobre Martin Luther King. Tem história... Meu trabalho é sobre boicote aos ônibus de Birmingham, liderado por Martin Luther King. A marcha para Washington foi um êxito imponente, pacífico, mas impressionante. Um dos momentos áureos do movimento pelos direitos civis. O presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, apesar de compartilhar dos objetivos do movimento, tentou impedir a marcha, alegando que aquela concentração massiva em frente ao Capitólio poderia levar os deputados que eram contra o movimento, e mesmo os indecisos, a votar contra a lei pelos direitos civis, sem outra finalidade senão demonstrar que não se deixavam pressionar. Quando se deu conta de que não poderia dissuadir o movimento, aprovou publicamente a iniciativa. No entanto, até o momento do seu assassinato, em dezembro de 1963, não conseguiu que o Congresso ratificasse a Lei dos Direitos Civis. Em 1964, Lyndon B. Johnson, o sucessor de Kennedy, conseguiu, na sequência de uma intensa luta de longos debates, que o Congresso aprovasse a lei de uma forma ainda mais ambiciosa que a proposta por Kennedy. Depois do discurso de Martin Luther King, o presidente recebeu na Casa Branca os organizadores da marcha que queriam falar sobre a lei dos direitos civis, ainda à espera de aprovação. Quando cumprimentou Luther King, ele sorriu e disse-lhe: "Eu tenho um sonho." O presidente estava impressionado com o discurso do pastor, mas voltou a adverti-lo do perigo que representaria para sua causa comum o fato de ele defender publicamente os objetivos do movimento pelos direitos civis. A marcha não foi apenas rejeitada pelos brancos conservadores. Os dirigentes radicais do movimento negro reprovaram Luther King pelo fato de ele ter suavizado o conflito racial e de ter representado uma versão de classe média do verdadeiro movimento negro. Fazendo um jogo de palavras, Malcolm X chamou a manifestação de a farsa de Washington. Contudo, aquela manifestação teve a maior influência na política e na opinião pública do que qualquer um dos outros acontecimentos anteriores, levados a cabo pelos movimentos pelos direitos civis. E a marcha converteu-se no modelo para os ativistas de todos os outros movimentos de emancipação e liberdade. Na década de 1960, esses movimentos, não só no Ocidente, tiveram uma influência cada vez maior no progresso das sociedades. De toda a história da humanidade, a década de 1960 foi, talvez, aquela que o ideal de liberdade se impôs com mais força no mundo. Apesar dos aspectos sombrios da Guerra Fria e da Guerra do Vietnã, foi a época do antibelicismo, das revoltas estudantis, do feminismo e do início do movimento ecologista. Em 1964, Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Todos esses processos culminaram em 1968, ano que adquiriu posteriormente o caráter de um mito. Também no bloco ocidental houve mudanças. A Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, tentou introduzir um socialismo com rosto humano. Este mesmo ano foi também o ano do começo do fim do sonho. No dia 3 de abril de 1968, Martin Luther King, que recebera contínuas ameaças de morte e já havia escapado de vários atentados, afirmou num discurso que like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. No dia seguinte, Martin Luther King foi assassinado. James Ray, um dos fugitivos mais procurados pelo FBI, declarou-se culpado do assassinato de Luther King e foi condenado a 99 anos de prisão. O líder negro Martin Luther King tinha um sonho: acabar com a discriminação racial. James e Ray tinham um rifle. Um homem branco, autor de comentários racistas, alugou um quarto numa pensão em frente ao hotel onde Luther King iria se hospedar. Os tiros disparados por Ray atingiram Luther King às 6h05 da tarde da terça-feira, 4 de abril de 1968. Ray, que posteriormente negou a sua confissão e em 1977 fugiu,
voltou a ser preso e morreu em 1997 na prisão, com 70 anos. Em finais de 1999, realizou-se um novo julgamento sobre esse caso, no qual foram ouvidas 70 testemunhas. E o júri declarou que Martin Luther King não fora vítima de apenas um assassino, mas de uma conspiração. O que é desobediência civil? Em linhas gerais, é não respeitar uma lei por achar que ela não faz o menor sentido. Se uma regra não é justa, ninguém deveria ser obrigado a segui-la. O problema é que nem sempre o que é justo é previsto por lei. Além do fato de que cada pessoa pode ter seu próprio senso de justiça, o que pode causar alguns problemas. Mas há um exemplo simples. Ninguém discorda que se opor à escravidão no Brasil no século XIX era a coisa certa a se fazer, apesar de que na prática a Constituição da época garantia esse direito. Vejam vocês, o direito à escravidão. Mas de onde veio a ideia de desobediência civil? Quem criou o conceito de desobediência civil foi o filósofo americano Henry David Thoreau, em 1849, que tinha visões de mundo que se encaixavam tanto na esquerda quanto na direita, da maneira como as compreendemos hoje. Por um lado, as suas ideias caem como uma luva nas mãos dos defensores da liberdade econômica. Ele afirma no ensaio A Desobediência Civil que o melhor governo é o que não governa. Quando os homens estiverem devidamente preparados, terão esse governo. Achava a própria existência de impostos um absurdo e em 1849 fez seu primeiro ato de desobediência e se negou a pagar seus impostos porque sabia que seriam usados pela autoridade para financiar a guerra dos Estados Unidos contra o México, quando a Califórnia foi tomada dos hispânicos. Por outro lado, ele não gostava do capitalismo industrial e da sociedade de consumo próspera que começava a se formar nos Estados Unidos no século XIX. Se isolou em um bosque para escrever Walden, uma mistura de diário, manual prático de sobrevivência na natureza e um manifesto a favor da independência do espírito e da vida bucólica. Perto da cabana que construiu para se abrigar, há uma placa com uma das citações fundadoras do movimento hippie. Fui para os bosques porque pretendia viver deliberadamente. Defrontar-me apenas com os fatos essenciais da vida, em vez de descobrir na hora da morte que não tinha vivido. Ok, mas desobediência civil dá certo? Sim, com certeza. O líder indiano Mahatma Gandhi, que entrou em contato com a obra de Thoreau em uma prisão na África do Sul, virou uma lenda depois de adotar uma versão pacífica da desobediência civil contra os ingleses em 1930. Na época, o Império Britânico impunha taxas pesadas à produção e à venda de sal na Índia. Os fabricantes locais entraram em falência e os comerciantes foram obrigados a importar o produto da Europa. Para protestar, Gandhi caminhou quase 400 quilômetros rumo ao vilarejo litorâneo de Dundee e acumulou um séquito de seguidores no caminho. Chegando lá, coletou o sal do mar com as próprias mãos e desencadeou um processo de insurreição popular que culminaria anos depois com a independência do seu país, onde nenhum tiro foi disparado. Ele inspirou Martin Luther King, líder do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos no pós-guerra. O ato de desobediência civil foram um dos principais métodos aplicados pela população negra americana na luta contra a segregação. No caso mais emblemático de dezembro de 1955, Rosa Parks, uma mulher negra, foi presa por não ceder seu banco no ônibus a um homem branco, gerando uma campanha que derrubou a lei no estado do Alabama. Portanto, quando uma lei fere diretamente a nossa dignidade, ela precisa ser questionada. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso você tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. E conheça também os canais amigos. Cris Grazina. Olha, vou dar um salve aqui, uma letra que eu quero até que vocês me cobrem no futuro para ver se de repente eu não acerto. Eu acredito que o impeachment do Bolsonaro já está a caminho. E Petisco. Devemos comemorar o golpe de 64? Militares que não consideram o movimento de 64 como um golpe, mas sim como uma revolução, articulam celebrações pelo aniversário deste período. Links na descrição. Forte abraço e vitória sempre. Santo Agostinho disse: Uma lei injusta não é lei alguma. E portanto eu tenho direito, mesmo dever, de resistir. Com violência ou desobediência civil. Rezem para que eu escolha a última.